Muito bem, senhores. Vamos começar então o nosso capítulo 7, onde vamos começar a estudar o controle proporcional. Esse experimento ele é puramente proporcional. Tá? Então vamos lá. Controle P. Diversos processos simples podem ser controlados facilmente somente com ganho proporcional. Veja como fica a equação caso esse tipo de controle seja feito. Nós vamos ter U de t igual a Kp vezes Z de t apenas. Lembre que no último capítulo nós vimos essa equação. Como KI e KD são igual a zero, que a gente não estava implementando, vamos ter puramente Kp, U de t igual a Kp vezes Z de t. Essa é essa equação que a gente vai implementar no código. Neste caso, temos o erro, que é a diferença do valor atual medido ao set point. O erro vai ser isso, tá? Como explica aqui, mostra essa figura, o erro nada mais é que a diferença entre o set point, o valor desejado, e o valor mensurado. Tá? Neste caso, temos o erro, que é a diferença do valor atual medido ao set point, multiplicado pela constante Kp. Esse aqui é o Kp. O resultado é aplicado na série atuador, fazendo dessa forma que o erro seja anulado ou diminuído. Tá? Então, essa é a intenção. O problema, pessoal, é usar o controle puramente proporcional, e quando a gente tem um Kp muito elevado, é que a gente pode ter no sistema oscilações. São oscilações. Por quê? Se o Kp é muito alto, e o erro de onde foi pequeno, a resposta do atuador pode ser tal que ele gere muitas oscilações. Você vai poder observar isso testando no seu laboratório, a experiência que a gente vai mostrar, tá? Modificando o Kp. A gente vai chegar nesse ponto. Esquema elétrico. O esquema elétrico para esta e outras experiências serem apresentadas ao longo desta obra e dos próximos capítulos está apresentado o seguinte. Então, esse aqui é o esquema que você tem que montar em casa para testar essa experiência. Nós temos aqui um ventilador, tá? O mesmo esquema que a gente já tinha visto anteriormente, controlado por um pino chamado V. Esse pino V é oriundo aqui do Arduino, o V é o pino 10. E temos aqui um resistor de potência controlado pelo pino R. O pino R vem aqui do pino 9 do Arduino. Temos um display LCD conectado nos pinos aqui apresentados, que são os mesmos que a gente já estudou, tá? O sensor de temperatura LMTP5 conectado a N0 e no pino A1 nós temos um trim-pot. Esse trim-pot vai ser usado para controlar o aquecimento do resistor. Então a gente vai interferir no sistema controlando o aquecimento do resistor. Tá? Então montem esse esquema que está apresentado aqui na apostila para que possa testar o exercício. Tá? Código-fonte. O código a seguir mostra a implementação para o controle P. Observe que foi definida uma constante chamada Kp, e a mesma vale 50, e definido o set point para 30 graus. Desta forma, a cada 1 segundo é feito o levantamento de temperatura e obtido o erro, realizando diferença da temperatura de set point da medida. Caso o erro seja menor que zero, é sinal que a temperatura está abaixo do set point e como o ventilador apenas retira o calor, não há nada o que fazer. Tá? Então, a gente vai somente atuar no sistema caso o erro seja maior que zero. Porque se não for maior que zero, quer dizer que a temperatura medida está abaixo do set point. E como a gente está usando o ventilador só para tirar calor, o nosso atuador apenas tira calor do ambiente, a gente não vai operar nesse caso. No entanto, o erro sendo maior que zero, encontra-se o valor de P, proposto referente ao produto do erro por Kp, atuando em seguida no PWM do ventilador, de modo a diminuir a temperatura medida pelo LMTP5. Recomenda-se que o valor de Kp seja alterado para verificar o que ocorre com o sistema. Observe que quanto maior Kp, mais oscilações poderá ser observado no processo, e quanto menor, mais lento será o alcance ao set point esperado. Então eu vou pedir aos senhores que, depois que testarem a aplicação que a gente vai mostrar aqui, alterem esse valor de Kp. Você observar que, botando um Kp muito alto, vai ter oscilações no sistema, ou seja, a resposta do ventilador vai ser vai ter saltos muito grandes. E botando um Kp muito pequeno, a resposta do atuador vai ser lenta, e isso também pode causar problema no sistema. Então você tem que achar um valor de Kp que evite grandes oscilações e também que não deixe a resposta do sistema muito lenta. Então, achar um valor Kp ideal é uma forma interessante para você ter um controle proporcional rápido, estável e sem muitas oscilações. E tem uma resposta rápida também. Então é um pedido que eu faço hoje, depois que testar a aplicação, alterem esse valor de Kp, botando em maior, menor, e ver o que acontece no sistema. Observe que é uma condição de contorno, onde caso U de t seja maior que 255, a mesma é limitada neste valor, já que 255 é o valor máximo a ser imposto ao PWM.
gente vai ver isso já já. Tem uma condição de contorno no código que limita o valor de U de T. Caso por algum motivo ele seja maior que 255, a gente limita ele em 255, já que é o valor máximo que eu posso dar de parâmetro para o PWM. Paralelamente, ocorre a leitura da entrada analógica AN1 de modo a ajustar o aquecimento do resistor de potência. Ou seja, esse aquecimento do resistor de potência você vai poder modificá-lo ao longo da aplicação, alterando o valor do input conectado ao pino A1. Tá? Vamos ao código, pessoal. Include display, pinagem do display, como a gente já tinha visto já. Define aqui o N, que é o número de amostras a fazer na temperatura. E definir aqui o set point. Esse set point também você pode alterar, tá? Fique à vontade. Aqui está sendo definido 30 graus, mas você pode colocar mais, menos, sem nenhum problema. O KP a gente definiu aqui como 50, de maneira empírica. E aqui temos uma definição de uma variável U de T igual a zero, erro igual a zero e P igual a zero. São três variáveis do tipo float, ou seja, casa decimal. A gente está usando três variáveis desse tipo. Entramos no bloco setup. No bloco setup nós temos aqui um LCD begin 16:2, ou seja, estou inicializando o display da mesma forma que nós já tínhamos visto anteriormente. Configurando o pino 9 e o pino 10 como saída, já que eles são os pinos de conexão ao ventilador e resistor, são duas saídas de PWM. Entramos no bloco loop. Veja que esse bloco é idêntico ao que nós já vimos já para medição de temperatura. Ele faz as 200 amostragens, tira uma média para achar um valor estável e mostra no display a temperatura, não mudou nada. E aqui nós temos uma novidade, que é o controle do resistor de potência. Observe que o pino 9, que é onde está conectado o resistor, aqui o pino 9, resistor, tá? Resistor de potência, ele é atualizado com a leitura analógica da entrada 1 dividido por 4. Por que dividido por 4? Como o PWM ele tem a faixa de 0,255, porém o analog read me fornece um valor de 0,1023. Então, dividindo por 4, eu garanto que vai ter como parâmetro para a saída PWM um valor limitado entre 0,255. Você observar que se colocar numa extremidade o input, no caso seria 5 volts, o resistor vai estar na temperatura máxima, ele vai aquecer ao máximo, já que a potência, a tensão de 12 volts vai ser fornecida a ele. Se tiver na outra extremidade desse input, em 0, ele vai estar desligado esse resistor de potência. Tá? Então esse valor aqui, essa linha, é puramente para controlar o resistor de potência, essa interferência que você vai dar ao sistema. E aqui nós estamos no controle P. Vamos ver então. O erro é a temperatura medida, que a gente mediu aqui anteriormente, menos o set point. Então, digamos que a temperatura é 30 graus. E aí o set point é 30 também. Então, 0 menos 0 daria 0. Tá? Então, aqui vou até mudar aqui o programa, tá? Se o erro for maior que 0. Então, repetindo. Erro é igual a temp menos set point. Se o tempo for 30, o set point também for 30, não há nada a fazer no atuador. Ele já está funcionando de acordo com o esperado. Tá? Então, se o erro for maior que 0, ele está nesse bloco. Se não for, ele vai para o delay de 1 segundo. Eu posso aqui também garantir o meu atuador desligado. Posso fazer isso aqui também, tá? Isso aqui me garante o atuador desligado. Porque já que o erro, não há erro, ou seja, a temperatura é igual ao set point, quer dizer que o atuador pode ser desligado. Então, o que eu faço aqui nesse ponto? Eu desligo o PWM, passando como parâmetro na função analog write, 0. O pino 10, lembrando, é onde está ligado o ventilador. Tá? Você observa aqui de acordo com o esquema, o pino 10 está ligado ao ventilador. Agora, digamos que a temperatura medida tenha sido 31, mas o set point é 30, como já mostrado. Então, 1 menos 30 dá 1, então tem um erro de 1. Então, ou seja, eu quero que a temperatura esteja em 30 graus, mas o mensurado foi 31. Então, o que eu faço? O erro aqui é maior que 0, então eu vou entrar nesse bloco aqui, nessa parte do bloco. Você pode aquecer o resistor de temperatura através do input, como está sendo feito nessa linha superior. Tá? A gente atualiza o valor de PWM do resistor de acordo com a leitura da entrada analógica 1. Então, se o erro for maior que 0, entra nesse ponto. Veja que P, que é aquela variável que foi definida aqui em cima, variável também float, é igual ao KP vezes o erro. Então, se o erro é 1 e o KP é 50, vai ser 50 vezes 1, daria 50. Então, P, nesse ponto, vale 50. U de T recebe P. Aqui embaixo temos a condição de contorno, pessoal. Observem.
Se o de T for maior que 255, eu limito o de T em 255. Ele não pode ser maior que 255, que é a limitação do meu PWM. Se ele for menor que zero, também limito ele em zero. Então é uma condição de contorno, já que o PWM está limitado entre 0 e 255. E aqui embaixo eu faço o análogo de write 10 o de T, ou seja, nesse ponto, considerando que a temperatura medida foi 31 e o set point é 30, eu vou ajustar o meu PWM com 50. Então, de 0 a 255, eu vou ajustá-lo, vou carregar o valor 50 no PWM, que seria mais ou menos 1/5 da rotação do ventilador. Então, nesse ponto, o ventilador estaria rotacionando numa velocidade de 1/5 da sua velocidade máxima, considerando ele linear. Tá? Aguarde-se um segundo e volte-se a fazer a verificação. Se o erro ainda persistir, ou seja, se ainda for 31, o set point for 30, o erro ainda vai ser maior que zero. E vai fazer de novo a mesma operação. KP, que é 50, vezes 1, daria 50. Vai carregar de novo esse mesmo valor no ventilador. Ele vai continuar rotacionando a fim de tirar o calor do ambiente e assim arrefecê-lo de modo que o erro na próxima leitura seja zero. Então, digamos que na próxima leitura a temperatura seja 30. Então, 30 menos 30 daria zero. O erro não é maior que zero mais, eu vou desligar o atuador. A gente já saiu da operação. Você vê que nesse ponto o atuador seria desligado. Passou mais um loop. Digamos que a temperatura agora seja 32. Então, 32 menos 30, que é o set point, daria 2. O erro seria 2. Erro é maior que zero? Sim, 2 é maior que zero. Ele vai entrar nesse ponto do programa. P vai receber 2 vezes erro. Ou seja, 2 vezes KP. Como KP é 50, 50 vezes 2 daria 100. Então, P passa a valer 100. O de T é igual a P, ou seja, o de T é igual a 100. Condição de contorno. E agora eu faço um análogo de write 10 de U de T. No caso, o de T vale 100. Então, nesse ponto, o ventilador estaria mais ou menos em 50%. Tá? Então, já considerando 255 100%, 127 seria 50%. Então, ele estaria mais ou menos na sua rotação, considerando ele linear, em 40%. Fez mais um loop. Na próxima leitura, o tempo foi 31. Então, 31 menos 30 daria 1. Erro maior que zero? É. Então, 1 vezes 50 daria 50. Nesse ponto, então, o ventilador iria diminuir a sua rotação. Por quê? A temperatura diminuiu. Então, o atuador pode diminuir também a sua rotação. Então, ele ia carregar nesse ponto, análogo de write 10, o de T, no caso seria 50, e novamente fazer o loop. Se na próxima leitura o tempo já for 30, ou seja, a temperatura foi igual ao do set point, a gente vai ter erro não é mais maior que zero e vai desligar o ventilador, vai desligar o atuador. Então, observe, pessoal, que essa aplicação ela fica continuamente fazendo essa leitura de 1 em 1 segundo. De 1 em 1 segundo, ele faz essa leitura de modo a fazer o quê? A controlar a rotação do ventilador. A gente faz o P igual a KP vezes o erro, onde o erro é a diferença entre a temperatura mensurada e o set point. Digamos que temp, por algum motivo, é 40. 40 menos 30, que é o set point, seria 10. Erro é maior que zero? Sim, 10 é maior que zero. Entra nesse ponto do programa. Nós teríamos 10, que é o erro, vezes KP, que é 50. 50 vezes 10 daria 500. Então, o de T é igual a P. Só que aqui nós vamos parar na condição de contorno. Por quê? O de T é maior que 255? 500 é maior que 255. Mas eu limito o de T em 255, é a condição de contorno, porque nós temos um PWM que funciona apenas na faixa de 0 a 255. Então, nesse ponto, pessoal, você vai observar que o ventilador vai estar rotacionando a sua velocidade máxima, de modo a retirar o calor do ambiente e arrefecê-lo, tá? Mostrando dessa forma que o controle P está operando. Então, pessoal, esse é o controle puramente P. Veja que ele é o resultado da operação, do produto, do erro vezes o KP, onde o KP é essa constante que nós definimos aqui. Tá? Se você colocar um KP muito lento, digamos que o KP aqui fosse 10, por exemplo, vamos juntar a mesma condição. A temperatura medida foi 40, o set point é 30, mas o KP é 10. Erro maior que zero? Sim. Entra nessa linha aqui embaixo. P é igual a KP vezes erro. Então, nós temos aqui o seguinte resultado. KP vale 10, erro vale 10. 10 vezes 10 daria 100. Então, P valeria 100. Então, veja que a gente ia atuar no sistema nem com 50% do valor do atuador. Então, você vê que ele nem ia estar rotacionando a velocidade máxima e já está bem distante do valor esperado, que é 30 graus. Então, esse KP de 10 não é interessante. Por quê? Eu estou com uma medição de temperatura de 40 graus Celsius,
o esperado é 30 graus, e o meu atuador não roda nem a 50% da velocidade. Então, esse valor de KP10, por exemplo, não é interessante. Já está muito fora do valor esperado, que é 30 graus Celsius. Então, é um valor que, a princípio, não atenderia. Mas eu vou pedir a você que teste-o também, de modo a você comprovar na prática essa operação. Tá? De modo a você visualizar que um valor muito baixo de KP pode tornar a resposta do sistema como um todo muito lenta. E isso pode agravar o funcionamento do sistema como um todo. Então, um valor de KP mais elevado seria interessante nesse caso. Por exemplo, digamos que KP fosse 20. Então, seria temp, considerando de 40. 40 menos 30 daria 10. 10 é maior que zero, sim. Nós temos P igual a KP vezes erro, ou seja, KP vale 30. 30 vezes erro daria 300. Então, o de T seria 300. Aqui, paralelo na condição de contorno, ia já impor ao ventilador a rotação máxima. Então, 30 já começa a ficar um valor interessante para essa aplicação, porque já está bem distante do esperado, que seriam 30 graus, mas o ventilador está rodando a velocidade máxima, de modo a tirar o calor do ambiente, dessa forma arrefecer o sistema para ele ficar mais próximo possível, se não igual ao set point. Então, pessoal, esse aqui é um experimento que demonstra a aplicação puramente do controle proporcional. Eu peço a vocês agora que escrevam esse código no Arduino, montem o esquema elétrico proporcional apresentado. Ele vai ser comum às outras experiências que nós vamos fazer em breve, com o controle PI, o PID também. E vejam a operação do sistema. Modifiquem esse valor de KP para você poder verificar como é que é a atuação do sistema de acordo com a sua variação. E em caso de qualquer dúvida, por favor, nos contatem. Está sendo disponibilizada uma atividade. Peço aos que façam essa atividade, ela é importante para o seu aprendizado. E continuamos o nosso curso a partir da próxima aula. A todos um forte abraço e até mais.